Segundo Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebude, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebude, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e digam-lhe: assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebude, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou e disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou, sentado no alto de uma colina, e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados, e ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial, com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebude, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor, no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Segundo Reis, capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate,
levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado. Os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao saque, Moabe! Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as cidades e, quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só Kir-Aresete ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu próprio filho, o filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei,
e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para sua própria terra.